Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Guru 5G. No vídeo de hoje, veremos a entrevista do canal 360 ao juiz que liberou aquele ser que derrubou o relógio lá no dia 8 de janeiro. Veja a justificativa dele e desde já, deixe seu like, comente e compartilhe. Siga-nos para mais vídeos. Então, o senhor está sendo ouvido hoje, no dia 23 de junho de 2025, nos autos do inquérito 23 de junho de 2025, nos autos do inquérito 2025-00-69297, que tramita junto à coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Esse inquérito ele foi instaurado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, para que nós pudéssemos apurar a prolatação de uma decisão oriunda do senhor, que, segundo a decisão do ministro, teria sido feita em desobediência, em desacordo com uma decisão do STF, uma vez que a execução penal tramita junto à Suprema Corte e o senhor não teria competência para decidir pela progressão de regime do apenado Antônio Cláudio Alves Ferreira, conforme, né, decisão que a gente já havia comentado com o senhor anteriormente, antes de iniciar a gravação. Então, nesse momento, eu vou seguir com as perguntas. O senhor fica à vontade para respondê-las ou não. O senhor tem direito de permanecer em silêncio, caso assim o deseje. O senhor está sendo assistido pelo seu advogado, doutor Sânzio. Então, qualquer intercorrência ou interferência que o senhor quiser fazer, fique à vontade, doutor, tá? E a gente vai começar aqui. O senhor atua em qual vara? Eu Doutor atuo na Lourenço? execuções penais de Uberlândia. Certo. O senhor confirma que prolatou, né, a decisão que resultou na progressão de regime e a consequente soltura do apenado Antônio Cláudio Alves Ferreira. Confirmo. Decisão está Certo. assinada por mim. Uhum. Então, só para a gente esclarecer, Excelência, o senhor, quando dessa decisão, o senhor tinha conhecimento que a execução penal desse caso ele tramitava junto ao Supremo Tribunal Federal e que não Doutor, haveria delegação para o senhor para poder decidir quanto a uma possível progressão de regime ou com relação à liberdade desse apenado? eu preciso explicar o procedimento pelo qual nós chegamos a essa decisão. Em fevereiro desse ano, o ministro Alexandre de Moraes enviou um ofício para que fosse emitido um atestado de pena em favor do sentenciado. Eu despachei, esse ofício do ministro foi cadastrado no CEU, na aba Corregedoria de Presídios, no meio Corregedoria de Presídios, que é um meio em que tramitam as solicitações administrativas dos tribunais e solicitações administrativas as mais variadas, como pedido de transferência de preso que não tem execução penal na comarca de Uberlândia. Uhum. Esse meio, dentro do CEU, Corregedoria de Presídios, ele não tem abas próprias para atestado de pena, para movimentação processual relacionada ao processo de execução penal em si. E nesse ofício, eu solicitei que fosse encaminhada a guia de recolhimento, porque a guia de recolhimento ela é documento obrigatório para que seja cadastrado no sistema, para que seja gerado o atestado de pena, eu preciso ter a guia de recolhimento. Certo. E aí, a guia de recolhimento foi enviada nesse processo do CEU, nessa aba Corregedoria de Presídios. Como essa aba não tem movimentação para atestado de pena, foi criado um segundo processo, tá? Que é nesse segundo processo que nós vamos chegar até essa decisão que foi proferida, mas aí eu vou explicar para a senhora. Então, lá nesse processo, foi cadastrada essa guia de recolhimento. Só que aí nós temos uma segunda etapa que também é obrigatória. A primeira etapa obrigatória é o cadastramento da guia no CEU, e a segunda etapa obrigatória é uma decisão que fixa 3 parâmetros para que seja gerado o atestado de pena. Regime inicial de cumprimento de pena, foi cadastrado de forma correta o regime fechado. Uhum. Tempo de prisão, que agora, sinceramente, eu não me recordo, mas acho que é algo em torno de 17 anos. 17 anos, aham. E o terceiro elemento é a data inicial para a contagem de benefícios, que foi a data em que o sentenciado foi preso. Sem essas 3 informações,
e sem que essas 3 informações constem de uma decisão judicial, o servidor não procede ao lançamento. E aí, quando ele fez o cadastramento da guia, o processo veio concluso e eu proferi a decisão fixando esses 3 marcos, aí nós tivemos o equívoco que gerou todo o restante do problema. O processo começou, doutor, de forma equivocada, a tramitar como se fosse um processo da minha vara. Entendi. Não foi feita nenhuma ressalva, nenhuma observação. Ele começou a tramitar como se fosse um processo da vara de execução penal, porque o servidor recebeu o cadastro, tinha uma decisão minha, não foi feita nenhuma observação de que se tratava de um processo de competência do Supremo. Por equívoco, esse processo começou a tramitar de forma automática e autônoma, como se fosse mais um processo da vara de execução penal de Uberlândia. Isso já tinha acontecido alguma outra vez, com alguma outra execução que corre na vara do senhor? Que é algo bem específico, né? Assim, para uma situação bem... Doutor, nós Não tem nenhum tipo de observação, nenhuma decisão anexa que, né, que de fato... Recebeu os processos, as condenações de 8 de setembro recentemente, né? Nós temos outros casos lá de acordo de não persecução penal, todos foram cumpridos nos exatos termos das determinações emanadas do Supremo Tribunal Federal. Esse, por equívoco, tramitou como se fosse um processo da vara de execução penal. Então, a decisão, né, proferida pelo senhor foi com base nesse equívoco inicial que gerou toda essa confusão, né? De que, então, o senhor confirma para mim que não tinha conhecimento de que não houve, por exemplo, uma delegação de competência para o senhor. Na verdade, o senhor achava que desde o princípio era o competente para decidir naquele caso. Não foi isso. De acordo com as informações alimentadas no sistema, né? Eu quero dizer. Isso. Quando a guia foi cadastrada e eu proferi a primeira decisão, o processo começou a tramitar como se fosse um processo próprio da vara de execução, tanto que o número dele é 0702, que é o número da comarca de Uberlândia. Então, era como se fosse uma pessoa presa, que eu recebi uma guia de recolhimento de qualquer outro lugar do Brasil, e que a competência seria minha, porque não foi feita qualquer observação de que se tratava de uma execução do Supremo Tribunal Federal. Porque se eu soubesse disso, doutor, jamais teria proferido qualquer decisão. Nunca tive intenção de afrontar, de usurpar a competência de quem quer que seja, de Tribunal de Justiça, de Tribunal Superior, respeito todas as instituições. Jamais eu teria decidido se soubesse que a competência não era minha. Então, foi chegar nessa pergunta. No cadastramento inicial, que o processo ganhou um número da vara de Uberlândia e ele começou a seguir. A prova de que ele seguiu o fluxo normal é que tem decisão minha sobre remissão de pena, tem abertura de vista ao Ministério Público, tem parecer favorável do Ministério Público, que também não se atentou sobre a questão da competência. Então, o processo estava tramitando como se fosse um processo normal da vara de execução penal de Uberlândia, sem qualquer observação, qualquer ressalva, sem qualquer intenção de quem quer que seja de afrontar a autoridade, quem quer que seja. Com relação ao mérito, entendi, doutor. Com relação ao mérito da decisão, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele até questiona que, pelo fato do apenado ter sido condenado com crimes que foram praticados com violência e grave ameaça, teria que ser cumprido 25% da pena, de acordo com a Lei de Execuções Penais. E que o Antônio Cláudio teria cumprido apenas 16%. Então, nem no momento da decisão, quando o senhor se deparou com os crimes praticados, o senhor não se atentou que, de fato, não seria um caso de tramitação normal na vara do senhor. Doutor, aí eu tenho que explicar também uma outra questão. Nós temos mais de 10 mil processos tramitando na vara, e quando a gente vai decidir, a gente atenta para o requisito objetivo que o sistema espelha e o requisito subjetivo, que é o atestado carcerário, que a gente solicita no sentido da inexistência de faltas do sentenciado. Então, quando foi feito o cadastramento, o sistema automaticamente gerou a data provável de progressão com base em 16%. Foi o sistema que gerou. Não houve uma decisão minha mandando alterar de 16 para 25 ou de 25 para 16. Eu decidi nos exatos termos, repito, de forma equivocada, tudo decorrente do cadastramento inicial, sem nenhuma intenção de afrontar a autoridade do ministro,
sem nenhuma intenção de contrapor decisão, de afrontar a autoridade da Suprema Corte. Eu decidi com os parâmetros que o sistema me gerou. Mas e aí, para você, convenceu essa história? Deixe seu like, deixe sua opinião, afinal de contas. Até a próxima e lembre-se, siga o exemplo do ET Bilu, busque conhecimento.